Bom, hoje eu trouxe dois temas, eu acho que está bem presente dentro da nossa rotina do berçário, que são as músicas e a história. Então, primeiro eu vou começar a falar um pouquinho das historinhas, como é que a gente faz, quais os momentos que a gente usa a história lá no berçário, dar algumas dicas de alguns livros para a idade que é recomendada lá para o berçário. Então, eu vou começar falando um pouquinho das histórias. Dentro das histórias, a gente usa bastante a imaginação e o lúdico para trabalhar, acho que com qualquer criança de faixa etária que vai do berçário até o infantil 2, a gente sempre usa bastante a parte lúdica. Então, eu vou falar assim, ó, as histórias infantis são uma importante ferramenta na formação da identidade e valores de todas as crianças, além de ajudar a desenvolver o imaginário, a capacidade cognitiva e a inteligência emocional dos pequenos. O ato de contar história é um momento de entrega ao universo lúdico e de fantasias. Ao mesmo tempo que a leitura entrete o bebê por meio da contação das imagens e de algumas vezes o formato dos livros, ela cria um ambiente rico em estímulos, o que colabora com o desenvolvimento do pequeno. A história também é um forte aliciado para a criação e fortalecimento de vínculos, pois ao ouvir a voz de quem conta a história, isso pode trazer para o bebê a calma e aconchego. Então, o que eu vou usar de exemplo aqui? Nos momentos que a gente conta a história, as crianças, principalmente, a gente sempre conta a nossa história no horário próximo da alimentação e próximo do sono. Então, muitas crianças, às vezes, estão bem irritadas por conta de estar com fome, por conta de estar com sono. Aí, o que a gente faz? A gente sempre conta uma história nesse momento, que é onde a gente consegue acalmar todas as crianças. É incrível, pode parecer mentira, mas, tipo assim, a nossa rotina de almoço é às 10h30. Às 10h a gente começa a troca das fraldas, da higiene, das mãozinhas, tudo. E nesse momento a gente começa a contação de histórias. Parece que é um calmante. Todas as crianças se acalmam e aí a gente consegue fazer a história um momento prazeroso para eles. Aí eu vou explicar um pouquinho de como é que a gente faz a leitura para os bebês. Para os bebezinhos bem pequenininhos, a gente sempre procura uma posição confortável, acho que tanto os pequenininhos quanto os maiores, mas eu vou falar um pouquinho dos pequenininhos. Como é que a gente faz para uma criança ainda que nem senta? A gente coloca ele deitadinho, a gente deita junto com o bebê e coloca o livro por cima da gente para que a criança consiga visualizar o que a gente está contando. A criança que senta, vocês já colocam ela sentadinha no seu colo, com o livro virado para eles. E aí, a criança que já consegue sentar sozinha, vocês oferecem o livro e vai contando junto com a criança e, assim, estimulando para que a criança já comece a virar as páginas sozinha. Quantas posições forem mais legais, assim, para vocês se sentirem confortáveis, é rica, é válida. E aí a gente tem sempre que pensar que a gente tem que procurar uma proximidade com o olhar da criança. A gente está contando a história, mas a gente sempre, tipo assim, se está no colo da gente, a criança, você está com um livro assim, aí você sempre se vira para a criança para contar a história, para ver como é que está sendo a reação dela, sempre procurar uma troca de olhar nesses momentos da história. Aí, lembrar também que os bebezinhos bem pequenininhos, a fase da visão ainda está em desenvolvimento. Então, sempre que a gente for contar uma história, tipo o Gabriel, a Cecília, que ainda são bem pequenininhos, que a fase do desenvolvimento da visão ainda está em processo de desenvolvimento. Sempre procurar mostrar as coisas mais perto do campo de visão, assim, deles, para que as imagens fiquem bem nítidas. Aí, a segunda dica que eu quero dar é para vocês interpretarem durante a história. Faça diferentes entonações de voz para os personagens, com as situações. Depois a outra é para inventar mímica. Você usa bastante o corpo, gesticula bastante, usa bastante movimentos do corpo, que isso prende bastante a atenção das crianças e torna mais prazeroso para eles. Entre as histórias, quando for ler, deixar
que as crianças observem as imagens. Aí, vocês vão apontando, dentro da historinha do livro, vocês vão apontando as ilustrações, os desenhos, e sempre nomeando o que vocês estão vendo, porque isso já vai ajudando na fala. Abuse das cantigas populares. Tem bastante livro, que nem esse da Luísa aí mesmo, que ela estava usando, Raquel, tem bastante musiquinha. Então, tem livros que tem as cantigas populares, tem livro que nem lá no berçário que a gente sempre faz. Tem um livro que a gente usa, que chama Festa na Floresta. Tem bastantes animais que aparecem no decorrer da história, e aí, no final, a gente canta uma música e vai usando os personagens que apareceu na história. Na verdade, o livro não tem nada a ver com uma música, mas a gente usa, no final, essa música, tipo, o Sítio do Seu Lobato, que aparece os animais, então a gente sempre procura trazer a música junto com a historinha. Isso também é bastante válido para eles. E aí, depois, no final, a gente sempre pede, no decorrer da música mesmo, a gente vai cantando e a gente vai pedindo para que eles reproduzam os sons, porque, assim, aparece o cachorrinho, a gente sempre fala, como é que o cachorrinho faz? Como é que o gatinho faz? Sempre estimulando essas partes da fala deles. Usar objetos também, bastante objetos para contar histórias, tipo assim, tem um boneco, tem um bichinho de pelúcia, sempre trazer dentro da história também, que eles curtem bastante e é muito legal. Uma coisa que eu acho muito importante para qualquer, assim, idade, acho que principalmente essa faixa etária do berçário do B3, é a repetição. Então, o que é a repetição? Os pequenos nessa faixa etária, eles precisam da repetição para absorver os conteúdos apresentados. A cada leitura, um novo elemento é compreendido, por isso a repetição é importante. Tipo assim, tem uma historinha que fala sobre o cachorro. Aí, tipo assim, na primeira página fala, o cachorro fez tal coisa, nananã. Na segunda página, vocês repetem. Olha, o cachorro estava fazendo isso na primeira página, agora ele continua fazendo tal coisa. Olha, o cachorro estava fazendo isso no começo, ele fez isso e agora ele está fazendo isso. Então, a repetição sempre é importante nessa faixa etária, principalmente do B3, porque é onde eles começam a absorver os conteúdos, tá? Falar devagar, porque assim, a criança compreende melhor quando a gente fala devagar, e por isso ler devagar e ajuda eles a compreender melhor o que a gente está querendo passar para eles. E estabelecer uma rotina de leitura. Como eu falei, lá no berçário a gente sempre conta história, principalmente antes dos momentos da alimentação e do sono. Eu acho que um momento legal para contar histórias em casa é antes de dormir, ou algum momento que vocês sempre manter essa rotina, para que eles criem um hábito da leitura e que fique mais divertido para eles. Não é qualquer momento que a gente conta, então por isso que a gente sempre procura manter essa rotina para criar também o hábito da leitura para eles. Aí, tipo assim, na escola eles sabem que 10 horas, a hora que é a hora da troca, estão irritados, estão chorando porque estão com sono, com fome. A gente pega um livro, eles já sentam próximo da gente, porque eles já sabem que aquele é o momento da leitura. Então, isso também ajuda a criança no momento da rotina, cria uma rotina para eles. Aí, agora eu vou falar um pouquinho dos livros que são indicados para os bebês. A criança até 2 anos de idade, ela explora o mundo com os seus 5 sentidos. Eles ouvem o que as pessoas falam, o que está ao seu redor e aprendendo a formar significado para as palavras. Então, para essas faixas etárias, os melhores livros são desenhos com cores vibrantes, porque ajuda a criança a focar a visão enquanto ela ainda está se desenvolvendo, que são os pequenininhos. Texturas e volumes. Páginas com texturas diferentes estimulam o tato. Aqueles livrinhos que tem animais, que tipo assim, a parte do urso, a pele do urso, o corpinho do urso, ele é de veludo. A zebra, ela é um pouquinho mais áspera. Esses livros são bem legais para eles nessa faixa etária do berçário. Poucos objetos por páginas e frases simples. Quando o texto se refere diretamente às ilustrações, a criança aprende a criar associações entre eles. Música. Seja acompanhados por música ou com texto que pode ser cantados. O estímulo musical nos livros ajuda na atenção e pode também acalmar a criança.
Então, muitos livros têm as musiquinhas, a Luísa mesmo agora estava mostrando para a gente, um livrinho que tem bastante musiquinha, e isso é bem legal para essa faixa etária. E rimas. Criança nessa faixa etária, que eu já falei, que eles aprendem por repetição. E livros com rimas é um estímulo bem rico nessa parte aí. Então, quando vocês forem ler alguma rima, eu acho que é bem legal vocês lerem em voz alta, porque torna a rima mais divertida para eles. Sempre ler as rimas em voz alta. Agora eu vou falar um pouquinho o que nós, mães, a gente sempre costuma fazer em casa, que é por hábito da gente mesmo, mas que não é indicado. É a gente não utilizar uma fala infantilizada para falar com as crianças, pois é prejudicial à sua linguagem e torna a fala menos compreensível para eles. Então, assim, é involuntário a gente falar com os bebês de uma forma infantilizada. Tipo assim, a gente dá uma estendida nas vogais, tipo assim, quem é o neném que comeu tudinho aqui em casa? Isso é uma forma espontânea da gente falar, às vezes, com o bebê, tudo. Mas isso sempre não é indicado, porque torna a fala para eles menos compreensível. Então, eu vou falar agora para vocês um pouquinho de algumas dicas de como a gente deve sempre falar com as crianças. Ó, sempre que possível, fale olhando para as crianças, de preferência na mesma altura dela, para que ela possa enxergar direito o seu rosto e ter também um modelo visual para a comunicação. Não use palavras erradas, como borboleta no lugar de borboleta. Só porque é bonitinho, né? A gente, às vezes, acaba falando, repetindo o que eles falam, porque a gente acha bonitinho. Mas isso não é indicado, porque, assim, mesmo que seu filho, nem que ele não fale corretamente, mas cabe a gente dar o exemplo de falar a forma correta. Aí vocês podem virar quando alguma criança falar alguma palavra errada, que nem eu citei aqui a borboleta, que me veio na cabeça na hora. Mas, tipo assim, a borboleta, filho, que legal. Vocês não corrigem no momento, mas vocês estão dando a forma correta de como falar. Não corrija demais e reforce o modelo correto, de forma positiva, sem dizer que o modo que eles falaram está errado. Porque muitas vezes, se a gente começar a corrigir sempre, toda hora, e falar que eles estão falando errado, a gente corrige, mas da nossa forma, mas não de uma forma punitiva. Porque se a gente fizer isso, a gente às vezes acaba desencorajando a criança na fala, na hora de falar, e prejudica o desenvolvimento da linguagem. Porque na cabeça dela, tipo assim, ela tá falando, e vocês estão falando que tá errado, que tá errado, que tá errado. Aí ela vai parar de falar. Uma hora ela vai parar de falar porque, tipo assim, não vê nada de positivo no que ela tá fazendo. Ela tá começando a falar. Então, sempre não corrigir demais. E ao fazer uma pergunta para a criança, a gente tem que ter bastante paciência e dar um tempo para que elas consigam organizar uma resposta para a gente. A gente, com essa faixa etária, a gente não pode jogar uma pergunta e já esperar uma resposta. A gente tem que dar um tempo e ter paciência com isso. Muitas vezes, na nossa correria de casa, às vezes a gente já pergunta e já quer uma resposta. A gente nem tem paciência de esperar eles se organizar, os pensamentos, para dar uma resposta para a gente. Mas isso é fundamental, essa parte de ter paciência e de dar o tempo para eles. É ajudar também a criança a verbalizar o que ela quer. Tem muitas mães que têm a comunicação com a criança só aquela troca de olho no olho. Sabe? Tipo assim, a criança quer alguma coisa, chega perto de alguma coisa, só olha para a mãe vai lá e já pega o que ela acha que é que a criança quer. E às vezes não é nem aquilo que a criança quer. Mas então, sempre incentivar a criança a verbalizar o que ela quer. Sempre também chame as palavras com um nome específico. Tipo assim, vou dar o exemplo que a gente faz lá na escola. Na hora do lanche da manhã, principalmente, o lanche da tarde, que são sempre frutas. A gente não fala assim, vamos, crianças, comer as frutas. A gente fala assim, olha, hoje tem banana, a gente mostra banana, olha, tem maçã, olha, tem mamão. A gente sempre dá um nome específico para aquilo. Não falar assim, olha, a gente vai comer as frutas. A gente sempre especifica que tipo de fruta a gente está comendo para que elas consigam já começar essa parte da comunicação, da linguagem, sempre favorecendo tudo isso, tá? Então, acho que essa era a parte da história que eu precisava falar. Quero saber, Gabi, Raquel, se vocês ficaram com alguma dúvida nisso. Eu procurei trazer um pouquinho do que a gente usa lá no berçário e de como a gente faz.
Aí quero saber se vocês, como mãe, têm alguma dúvida em relação a isso, ou se eu posso dar continuidade, agora falar um pouquinho das músicas. Por mim, pode continuar. Depois eu pergunto. Tá bom. E você, Gabi, posso continuar? Oi, Sá, bom dia. Desculpa a demora, tá? Não, para mim também tá tranquilo, viu? Pode continuar e a gente vai. Qualquer coisa, eu te aviso aqui. E se no decorrer que eu for falando, vocês tiverem alguma dúvida também durante a minha fala, pode interromper, ou se quiser, depois a gente conversa no final, tá bom? Não, tranquilo. Pode continuar que tá gostoso, tá bom. Tô gostando. Tá bom. Agora eu vou falar. Mi, tem alguma coisa que você quer complementar aí sobre a história? Ou eu posso continuar? Acho que pode continuar, Sá. Ficou bem claro. Vou falar um pouquinho agora das músicas. Então, assim, a audição, ela é o primeiro sentido que forma durante a gestação. Então, o primeiro som que o bebê escuta é o batimento cardíaco, quando está ainda lá na nossa barriga. Então, eu acho que, assim, ouvir a música, ela contribui muito no desenvolvimento dos bebês. E, assim, as crianças do berçário, eles sempre têm a aula de música, uma vez na semana, mas mesmo sendo uma aula de música com um professor específico, todos os dias a música está presente na rotina nossa do berçário. Lá na aula de música, a Isa traz os instrumentos, a Isa traz sempre coisa diversificada do que a gente sempre trabalha. Mas no nosso momento, na nossa rotina do dia a dia, a gente sempre tem as musiquinhas, que é aquilo que eu falei. A gente conta a história na hora que as crianças estão com sono, que as crianças estão com fome. Às vezes, a história não rola naquele dia. Aí, o que a gente faz? A gente usa a música, que acalma muito mais naquele momento do que a história. Então, são dois aliados bastante importantes para acalmar e aconchegar as crianças, principalmente nesses momentos em que elas ficam bem irritadas, com soninho, com fome. Então, eu vou falar um pouquinho da música, tá? Ouvir música contribui para o desenvolvimento dos bebês e das crianças, porque a harmonia dos sons estimula a audição. Isso é muito rico. Quanto mais cedo a música for introduzida no ambiente da criança, maior será o seu potencial para aprender. Porque a criança que vive rodeada de palavras adquire mais fácil e rapidamente um discurso fluente e claro. Então, a música também auxilia nessa parte de linguagem. Em casa, uma dica que eu acho que eu posso dar para vocês bem legal e que a gente faz isso no berçário também. Em momentos que as crianças estão brincando, numa brincadeira livre. Tipo assim, tá lá dentro do berçário, a gente oferece alguns brinquedinhos, a gente sempre coloca uma musiquinha de fundo. Uma musiquinha calma, uma música tranquila, uma cantiga de roda nesses momentos. Na hora do soninho, sempre tem uma música relaxante de fundo. A gente sempre coloca sons de água, sons da natureza, ou musiquinhas mesmo próprias para esses momentos de dormir. Então, a música sempre está presente ali na nossa rotina. Eu acho que essa parte de colocar a música na hora das brincadeiras é muito legal, porque parece que muda o foco da brincadeira. A criança, às vezes, está brincando com um brinquedo e está, às vezes, disputando com outra criança. Ao ouvir alguma letrinha, alguma palavrinha na música, elas param e começam a prestar atenção na música e continua a brincadeira. Lá no berçário, a gente sempre fazia isso também, que é o Marcelo, que é o professor da escola lá. Ele sempre, quando a gente estava no parque, principalmente no parque de baixo, ele sempre vinha e cantava o berimbau, trazia os instrumentos deles. Então, assim, as crianças continuavam a brincadeira, no escorregador, no balanço, tudo, mas sempre tinha aquela musiquinha no fundo que era do Marcelo. Isso era bem legal, sempre foi bem legal. E, assim, o Marcelo está trazendo umas cantigas aí durante a aula dele, eu acho bem legal vocês colocarem, experimentar essa tentativa de colocar nos momentos que as crianças estão brincando, para observar como é que fica. Agora eu vou falar um pouquinho dos benefícios que a música pode trazer para os nossos bebês. Ele desenvolve os dois hemisférios do cérebro, ela ativa os neurônios e ela estimula o desenvolvimento motor. Por quê? Porque, assim, ao ouvir uma música, a criança vai querer dançar, igual a Luísa estava fazendo aí agora, um pouquinho antes de começar. Eu acho que também essa parte de pegar os instrumentos,
querer tocar violinha, tambor, então isso tudo desenvolve, estimula o desenvolvimento motor deles. Auxilia no processo da aquisição da linguagem, aquilo que eu já falei, que estimula a fala dos bebês, a gente sempre está trazendo músicas diferentes para eles, sons diferentes, controla melhor eu acho que a coordenação rítmica do corpo da criança, isso também estimula bastante a música, e fortalece o vínculo afetivo entre eles mesmos, entre as crianças, porque aquilo que eu falei, as crianças estão ali brincando nos momentos prazerosos, e a musiquinha favorece nesse vínculo. Aí, eu acho que, assim, da música, que eu precisava também falar, era mais isso, porque a Isa, professora de música, também traz muita coisa legal lá para o berçário, eles têm bastante contato com os instrumentos, eles, durante as aulas, tem aulas que elas fabricam os instrumentos, tipo tambor, chocalho, essas coisas, durante as aulas eles fazem isso, então é bastante legal. Eu acho que juntando com tudo isso que eu falei, que é da história e da música, eu queria falar um pouquinho das telas, como é que as telas hoje vista na nossa casa, principalmente nesse momento que a gente está de quarentena, que está todo mundo em casa, então muita gente está usando a tela como subsídio para esse momento, né? Então, o que eu vou falar? Na escola, a gente usa a TV uma vez por dia, que é no final do dia, que a gente realiza as trocas para o final, para a gente ir embora. Então, na verdade, nesse momento, a gente coloca um pouquinho da televisão, mas o que a gente traz nesse momento? A gente coloca DVD com clipes musicais infantis, que é para a idade deles. É um momento de relaxamento, vamos supor. A gente vê ali como um momento de relaxamento. O dia foi bem agitado, brincaram bastante e tal, então agora é um momentinho que a gente vai relaxar e a gente vai assistir. Não dura, no máximo, 30, 40 minutos. Isso também é da crianças. A gente percebe que, mais que isso, eles não se focam na televisão. Eu acho que é porque já está numa rotina do berçário e a televisão já não faz tanto parte dessa rotina. Por isso que eu acho que eles não sentem tanta falta disso. Então, assim, a influência da TV, das telas, eu falo da TV, mas tipo assim, celular, tablet, no desenvolvimento infantil, ela causa impacto. Por quê? Na concentração e na socialização das crianças. Uma criança que só fica na frente da televisão, ela deixa de ter contato com outras crianças, ou com qualquer outra coisa que ela poderia estar fazendo, mas ela está ali na frente. E eu acho que, assim, o problema maior é os estímulos que a criança acaba perdendo e acaba sendo substituído quando ela está na frente da TV. Porque se ela está na frente da TV, ela poderia estar fazendo milhões de coisas, mas ela está ali parada assistindo, porque aquilo ali, no momento, prende mais a atenção dela. Então, é o que ela deixa de fazer, não o que ela está fazendo, não o que ela está vendo, é o que ela deixa de fazer naquele momento. Eu acho, assim, que as telas, eu acho que, para a gente, ela tem que ter um bom senso. Nem de mais e nem de menos. Tem que ter um bom senso nesse sentido aí. Não vejo também, assim, que a tela é tão prejudicial se for colocada uma vez por dia, igual a gente faz lá. Não, eu acho que nesse momento a criança está estimulando a visão, está trazendo música, está estimulando a audição, mas tem que ter o bom senso no tempo. Aí eu até procurei, e até isso serve para mim enquanto mãe, mesmo que o Murilo já vá fazer 5 anos. São 3 questões que eu acho que são fundamentais para a gente perceber o quanto que as telas estão influenciando na nossa vida e na nossa rotina, principalmente nesse momento que a gente está todos em casas, né? Então, as 3 questões que eu achei é assim, o tempo da tela, ele é controlado na nossa casa? A gente estabelece um horário, tipo, agora vocês vão, tipo assim, ter só meia hora para assistir, meia hora para usar o celular, meia hora para ver um desenho no tablet. Então, essa é uma questão que a gente deve se perguntar sempre, se o tempo da tela é controlado dentro da nossa casa, que às vezes a gente acaba deixando um pouco mais por ter que fazer alguma coisa, tipo assim, estou numa reunião, o Murilo está ali no celular. A hora que eu acabar a reunião, é o tempo dele. Então, isso é um momento controlado, é um tempo controlado que a gente já estabeleceu antes. Agora, se eu não pensasse dessa forma, o que eu ia fazer? Eu ia acabar minha reunião, ia fazer almoço, e o Murilo continuaria
no celular. Isso seria prejudicial para ele. Aí o tempo da tela, ela interfere nas atividades da família. Tipo assim, deixaria o Murilo ali, iria fazer o almoço, iria almoçar, às vezes, sozinha, sem o Murilo estar junto, porque o Murilo estaria na frente do tablet, para mim seria mais fácil comer, depois eu daria para ele. Então, isso é uma outra questão, se ela está interferindo nas nossas atividades. E as telas, se as telas, elas atrapalham o sono e o comportamento das crianças. São duas coisas bastante importantes para a gente observar no decorrer de que as crianças estão usando a tela. Se isso está atrapalhando o sono, se isso está mudando o comportamento delas. Se essas três questões sempre forem com respostas positivas, a gente é uma pulguinha atrás da orelha para a gente rever a nossa ação em frente às telas. Então, acho que era isso que eu precisava trazer hoje. Não sei se ficou alguma dúvida, vocês querem falar alguma coisa, agora a gente pode trocar algumas informações. A Mi, se quiser complementar também. Eu tentei trazer um pouquinho dos dois temas que a gente usa e acrescentar aqui a fala infantilizada, que a gente faz muitas vezes sem querer, e o uso das telas, que eu acho muito importante trazer, principalmente para essa faixa etária, e nesse momento que a gente está todo mundo em casa, sem ter o que fazer, muitas vezes a gente não tem alternativas com crianças pequenas, e a gente acaba sempre substituindo as atividades, alguns estímulos que a gente poderia estar fazendo pelas telas. Sá, eu só queria complementar alguns sinais de alerta de acordo com as faixas de idade. Eu estou com um documento aqui, eu vou ler para vocês, tá? Do nascimento aos 8 meses. Bebês se comunicam inicialmente, informando suas necessidades e gradativamente estabelecendo trocas prazerosas com os seus cuidadores. Move os lábios e sorri. Gorjeia. O que é isso? Solta o ar pela garganta e emite algum tipo de som. Balbucia. Está atento à palavra e responde através de gestos. Sinais de alerta. Falta de interesse pelo contato social. Evitam o contato visual, mantém o corpo muito rígido, com o tônus, muscular mais enrijecido, ou a falta de reação à voz humana e outros sons. Dos 6 meses aos 18 meses, bebês que se movem fazem prazerosamente experimentos com a linguagem e se comunicam com claro propósito. Utilizam palavras ou gestos, repetem palavras recém-aprendidas, praticando e as utilizam sempre que podem. Compreendem, entre aspas, durante os cuidados, que é o que a Sabrina comentou de ir falando no momento de cada situação de cuidados. Executa orientações verbais pequenas, Gradativamente começa a utilizar frases de 2 palavras. Sinais de alerta. Crianças mudas balbuciam quando são bem pequenas, mas param entre 8 e 9 meses. Não demonstra interesse em interagir em ambientes conhecidos com objetos ou pessoas. Não segue com o olhar o que foi apontado entre 9 e 10 meses. Não oferece, mostra ou aponta nenhum objeto entre 11 e 12 meses. E não brinca do famoso cadê achou. Dos 16 aos 36 meses, o número de palavras aumenta rapidamente e começam a utilização de uma gramática simples. Utilizam frases curtas. Gradativamente, frases vão ficando mais complexas.
compreendem noções de tempo e passa a utilizá-lo na sua fala, ontem, hoje e amanhã. Passa a utilizar o pronome eu. Passa a falar mais corretamente. Sinais de alerta. Usa 25 palavras ou menos aos 24 meses. Aos 36 meses, a criança tem um vocabulário limitado, usa apenas frases curtas e simples, mais erros gramaticais que os outros, né, que outras crianças, dificuldades para falar do futuro, não entende a maioria das perguntas, não é compreendido pela maioria das crianças, poucas formas de interação social ou dificuldades para conduzir uma conversa. Acho que aqui é algo importante, né, para a gente fazer de um levantamento, e aí tem uma frase muito bonita aqui, de Mário Quintana, que é: aquele que não compreende um sorriso não entenderá um discurso. Então, quando a gente traz de recém-nascido, né, até os 36 meses, e a gente sabe que ainda isso perdura por mais e mais tempo, que acabam aparecendo outros sinais da fala, principalmente, e aí a Sabrina trouxe desde uma leitura de história no início da vida, até hoje, né, a utilização de telas e tudo mais, principalmente no que a gente está vivendo nessa quarentena. Mas, acima de qualquer coisa, quando a gente traz esse tipo de orientação, de conversa, de experiência e até de sinais de alerta, o que cabe a gente a pensar mais fortemente? Que quem está com a criança, independente de ser um cuidador na escola, alguém em casa, a mãe e o pai, essa criança ela precisa desse observador, né? Porque como que a gente vai saber se a criança usa 25 palavras ou menos, né, em uma determinada faixa de vida, né? Então, assim, o que é que cabe a nós em sinais de alerta, em até mesmo o que é bom, o que é ruim para essa criança, mas também o que nós proporcionamos efetivamente com qualidade e com observação real, né, um tempo de qualidade real com essa criança, para que a gente esteja inteira, para que a gente consiga dialogar, mesmo que seja com um bebê recém-nascido, né? Então, eu acho que fechando, para ouvir um pouquinho aí de vocês, é realmente muita novidade, né? Muitas situações do dia a dia, tanto antigas como situações novas. A gente sabe que a leitura de um livro, estando a criança no colo, isso perdura por muitos e muitos anos, né? Desde que o livro foi descoberto, né, como uma forma de comunicação com as crianças e tudo mais, que a Sabrina trouxe no início. Mas a importância, ao meu ver, desse cuidado e desse olhar e dessa escuta, e hoje de muitos estudos, né? Então, essa questão das telas e a questão de novos caminhos, muitas vezes, de linguagem, que a tela, Paulo Fock até ontem teve uma live, ele trouxe, né? As telas e a tecnologia, ela também vem como uma nova linguagem. Porém, qual é a qualidade dessa nova linguagem, né? Por quanto tempo que essa nova linguagem fica? Então, é uma linguagem para dança, como a Sá trouxe, né? Do uso da televisão com clipe e tudo mais, e aí canta, e aí dança, mas sempre tem uma figura ao lado, né? Então, no berçário, que é um ambiente coletivo, essa tela, ela nunca é solitária,
É essa a maior questão de hoje, nos tempos de pandemia, né? Essa tela, muitas vezes, é uma tela solitária com a criança. Então, a tela fala, faz, e a criança não tem ninguém com quem dividir o que ela está vendo ali, né? Então, vamos pensar nos nossos tempos de criança e de adolescente, o que era uma tela com um videogame, por exemplo? Né? Era muito mais legal quando a gente tinha alguém do lado para dividir aquela tela com o videogame. Né? Quando a gente vê algo na tela e que a gente possa compartilhar com alguém que está ao nosso lado, que está de acompanhante, acaba tendo um benefício do que foi visto nessa tela. Né? A tela hoje ela faz parte do nosso dia, não tem como a gente tirar ela. O problema realmente é o que a Sabrina já trouxe da outra vez e hoje trouxe de novo. O que é demandado de não fazer enquanto a criança está na tela, né? O que ela deixa de fazer, o que ela não o faz enquanto ela está ali, principalmente num ambiente, num momento solitário, né? Que é o maior desafio dessa quarentena, né? Desse momento em casa, infelizmente. Tá bom? Mas acho que é isso que eu queria complementar só, que eu achei aqui no nosso documento. Ô, Mi, eu penso que no caso da tela, é aquilo que sempre falo, o menos é mais, né? Quanto menos ficar na frente da tela, é mais rico de estímulos para eles. O menos sempre vai ser mais aí nessa questão. Aí queria saber se a Raquel, a Gabi quer compartilhar alguma coisa com a gente. Pode ficar à vontade. Ô, Sá, o Gabriel, ele gosta muito de música. O André em casa tem violão, essas coisas, né? Quando a gente vai na minha sogra lá, eles gostam de tocar samba, né? Então eles têm alguns instrumentos, né? De cavaquinho, banjo, o que mais? Pandeiro. Ah, mais uns outros lá que eu não sei o nome. E ele adora. E é aquele barulho, aquele som que eu até falo, meu Deus, acho que, né? Até às vezes tira ele de perto, porque eu acho que prejudica, né? Mas, enfim, ele gosta. Aí, quando, assim, às vezes a gente dá algum instrumento para ele bater, e ele bate, assim, com uma força, né? E que nem em casa. Em casa é pouco televisão. Errei bem no comecinho ali da quarentena, de dar celular, sim, em alguns momentos, mas já tirei o celular imediatamente, não fica mais. O negócio dele é chão mesmo, ele não tem paciência de ficar sentado assistindo e tal. Em casa ele gosta muito de bita. Mas, assim, às vezes é na televisão, mas ele já quer mexer em outra coisa. Ele já não fica muito, assim, nossa, vidrado, aquela criança que fica paralisada. Ele gosta bastante. Eu canto bastante com ele nos momentos de refeições. Aquela música da Isa, que ela cantava, né? Bom dia, com alegria, né? Então, eu sempre canto para ele também. Quando o Marcelo traz as propostas lá, ele gosta muito de instrumentos. Eu já percebi que ele para, assim, ele presta bastante atenção. Então, em casa, eu tento fazer isso. Ele tem alguns livrinhos em casa, que tem um preferido dele de cores, e eu já percebo que ele consegue manipular, né, assim, algumas páginas. É um livro grosso, né, de papelão e tal. Tem também livros de tecido e tal. Mas ele gosta. Música é uma coisa que eu acho que ele vai se dar bem com música, porque é uma coisa que ele gosta bastante. E às vezes, quando o André pega o violão para cantar, bita mesmo, né? Para ele, nossa, ele adora. Ele adora, ele quer mexer nas cordas. Outro dia o André deu uma violinha para ele, mas ele já quebrou. Ele jogou e já era, né? Aquelas violinhas de plástico, né? Mas ele gosta bastante, sim. Bem legal o conteúdo que vocês trouxeram. Mi, depois, se você puder mandar essas orientações que você leu, para ter aqui mesmo, né? Para a gente poder sempre estar lendo, acho que é bem legal, bem válido. Acho que é isso que eu queria falar. É bem detalhado que me trouxe, né? Por faixa etária, também gostei bastante, Mi. Compartilha depois com a gente isso. Essa questão da história também eu leio para ele também. Faz um tempinho até que eu vou até confessar que eu não peguei mais os livros para sentar e ler para ele, né? Porque ele está com poucos livros, eu preciso até comprar mais, tal. Mas ele gosta bastante dos livrinhos dele.
Tem um lá que é o das cores, é o preferido dele, assim, que ele fica olhando, sabe? Aí eu vou mostrando, olha a galinha, olha o pato, sabe? Pra ele, assim, né? A gente vai fazendo, né? O que a gente pode, que está no nosso alcance. E agora com as suas orientações, dá para fazer ainda muito mais coisa em casa também. E dessas coisas que a Mi falou, eu acredito que ele está dentro, né? Não percebi nada de alerta, né? Ele já começou a falar as primeiras sílabas, né? Ba, 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 ma, 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 sabe? Já começou também. Ah, eu acho que é basicamente isso mesmo. Deixar a Raquel falar um pouquinho. Ah, por aqui tá tranquilo também. A Luísa ama música, gosta muito de música. Ela tá ali. Olha lá. E ela também tem um violãozinho, Gabi, que ela já quebrou. Muito fraquinho, né? Mas assim, eu tenho muito livro, né? Muito livro. Eu sou professora das séries iniciais, então eu tenho muito livrinho. Ela vê os meus livros, mas assim, eu não consigo contar a história para ela. Assim, Sabrina, lê a história. Não, eu conto, na verdade, eu não leio. É porque não tenho paciência nenhuma, né? E o livro que eu leio para elas desde criança, desde de bebezinha mesmo, acho que uns 2 meses comecei a ler, é um livro que ela ama, e é o único livro que eu consigo ler do jeitinho, igual você falou, né, ler com todo o vocabulário que tem no livro, assim, é o único. Os outros eu não consigo fazer isso. Então eu meio que conto a história assim para ela e vai no rapidinho assim, porque eu não tenho paciência não. Mas ela gosta de folhear livro, de ver o que tem no livro, os animais, tudo mais. E como ela vê também que eu preparo as aulas para as crianças, sempre tem uma leitura, ela participa disso. Ela não fica parada vendo, né? Eu gravo algum vídeo contando uma história, mas ela tá ouvindo, assim, você sabe que ela pega as coisas, tipo, ela não tá prestando atenção, mas ela tá prestando atenção do jeito dela, que ela tá fazendo outra coisa, mas depois ela vem falar, mamãe, cadê o livro do porquinho? Entendeu? Então, eu não li para ela, eu li para os meus alunos, mas ela lembrou, entendeu? Nesse sentido, assim, eu vou tentar ler o livro realmente como é, e quem sabe uma hora ela né, tem paciência para ouvir. É mais isso que eu não faço aqui em casa. De resto, a gente participa, a gente faz bastante coisa, assim, em relação às leituras e às músicas. E ela ama música, né? Ela sempre tá dançando e cantando. Agora, as telas, a gente cortou bastante também, porque no começo da quarentena foi Deus nos acuda. Dava celular, dava tablet, não tinha horário. E aí a gente foi conseguindo tirar e limitar. Ela ainda usa em certos momentos que eu preciso, que a gente está trabalhando, não tem jeito. Ela usa o tablet, o celular não, que a gente não dá mais. Mas eu percebi que ela agora está se interessando mais pela TV, por assistir algum filminho, sabe? Que antes ela não tinha esse interesse. Então a gente está até preferindo, às vezes coloca na TV, deixa um filminho rolando, e ela vai brincando e vai assistindo, do que o do tablet, que ela fica sentada e só vai mudando, né? E não tem nenhum movimento ali. Então é isso. Talvez na tela da TV você consiga até perceber mais interação, né, Raquel? Também tem essa questão. E aí, também, lógico, né, o Gabriel, a questão do Bita, em ouvir as músicas e tudo, é o que a Sabrina trouxe em relação ao berçário, né, das músicas que elas acabam colocando. E aí, com certeza, a Luísa já está na idade de até vir contar o que ela está vendo, o que ela está fazendo, e acaba dividindo mais ainda, né, com alguém. Então, essa busca
pelos pares que eu comentei, numa idade da Luísa, acaba já entendendo essa necessidade de troca, né? Então, por isso que a gente realmente precisa reforçar. E aí o Gabriel, Gabi, sempre tentar colocar em um momento que você também interaja junto, né? Não deixar ele solitário, porque ele é muito pequenininho ainda. Então, deixar ele solitário na tela vai simplesmente focar ali e não vai ter interação nenhuma, né? Então, dançar junto e perguntar o que é, que som que faz, é a mesma situação das histórias, né? Então, vai folheando e vai falando e vai fazendo, não é simplesmente contar, mas sim interagir, né, Sá? É isso? Concorda comigo? Exatamente, Mi. Trouxe tudo e complementou exatamente o que a gente pensa, né? Que a gente queria passar. Então, e em casa não tem nem como eu deixar ele sozinho na frente da televisão, né? Porque tudo agora é perigo, né? De cair, de machucar, então eu sempre tô com ele, né? E eu evito também bastante, é uma vez no dia só. Às vezes quando eu saio também, às vezes nem assiste nada, porque eu também não quero que ele fique só, não quero que já acostume mal desde pequeno, né? Ficar só na frente da televisão. Tem muita coisa legal para explorar, para fazer, para desenvolver aí, vai ficar só parado ali, não quero isso, né? Então é mais na televisão que eu ponho mesmo, no celular não ponho mais, e eu faço isso já, não, sempre tô com ele, não deixo ele sozinho, não. Eu lembrei agora que eu tenho aqui, até no computador, eu já vou até compartilhar. E desde que o Murilo era pequenininho, que a gente colocava ele para brincar, tal, porque sempre a gente vivia na escola, então final de semana, quando eu tinha que limpar a casa, ele ficava brincando, eu tinha uma seleção de músicas da MPB, que eu colocava na hora que eu estava limpando a casa, aí ele continuava a brincadeira, eu achava as musiquinhas tão legais, aí eu vou até ver no computador, já compartilho no grupo, se... Acho que não tem problema, né, Miri, compartilhar? Eu compartilho lá para vocês, são musiquinhas tão bonitinhas, que eu usava nesses momentos, assim, para ele. E eu acho que era isso que eu precisava, eu queria, né, na verdade, passar para vocês. Agradeço de novo a participação da Raquel, da Gabi, a ajuda da Mi. E aí vamos seguindo com mais um encontro semana que vem. Vou ver um tema também bastante legal que a gente usa bastante no berçário. E aí eu mando para vocês o que a gente vai falar, certinho. Vocês estão com alguma dúvida nesse momento? Alguma coisa está pegando mais forte, que venha com uma força de dúvidas ou de dificuldade? Como que está sendo aí? As birras famosas, as famosas birras. É dividir um pouquinho, Raquel? O que é difícil? Às vezes ela, não sei dizer assim, sabe, a criança quer fazer alguma coisa naquele jeito dela. Vem falar, Camila. Você quer mostrar? Peraí. Oi, amor. Tá vendo, ó. Que isso? Aê! Correu! Então, aqueles momentos, tipo, o TT é o mais difícil aqui, né? Aí eu quero mamar, é hora do almoço. Eu quero mamar. Enquanto você não faz o que a criança quer, não consegue dar andamento em nada, você não consegue fazer nada. Esses momentos, assim, que a gente tá mais difícil aqui. E principalmente quando tá só eu e ela, quando o Fernando não tá aqui. Então, parece que me manipula mesmo. Você não consegue seguir a vida se não entender o pedido da criança, entendeu? Então, não sei se
é um momento nosso, ou se é da idade. Essa é a minha dificuldade por aqui. Não, ok. Aí acho que é um tema também extenso aí, né, Sá? E que com certeza o momento da pandemia dificulta ainda mais essas relações, né, Raquel? Porque é 24 horas, né? Quando vocês falam que não tem acordo, né? É porque vocês já tentaram de tudo e aí eu brinco que vocês perdem, né? Não adianta entrar na briga porque o adulto perde, porque a criança ela vai até o final e aí como está em casa, como não tem outra alternativa, ainda numa relação individual, que aí não tem como pedir ajuda no caso, né? Aí do Fernando para tirar um pouco de cena. Realmente dificulta muito, e aí a gente acho que faz uma ponte, né, Sá, com a fase de idade, que com certeza também é forte, e acaba tendo uma relação aí interessante da gente trazer. E as birras começam desde muito cedo, não só como birras, mas sim como alguns protestos, né, de necessidades e tudo mais, ou mesmo momentos. Então, de novo, aquela questão do olhar, né, de o que é bom, o que não é agora, como a Sabrina trouxe, às vezes traz uma história e aí não rolou essa história, né? O que isso quer dizer? Que ninguém tá nem aí, que tá virando um furacão no berçário, no coletivo, que a história não vai rolar de maneira nenhuma. Então a gente também tem alguns nomes para essa birra, né? Então, uma birra coletiva não é que está todo mundo com muito sono, com muita fome, é um horário coletivo de estresse, né? E aí eles se unem e aí a história não acontece, e aí precisa ser uma música mais calma, precisa adiantar o almoço porque eles estão mais irritados, porque eles fizeram uma atividade mais que demandasse mais tempo, mais corpo, e aí estão mais cansados e tudo mais. Mas acho que é um tema legal, né, Sá? Um desafio aí, um desafio novo de estudo. Com certeza. Ainda mais nesse momento, né? Vamos trazer. Até porque também, né, Mi, não é só nessa fase, nessa faixa etária, porque até a mãe da Bia também trouxe aquele dia na reunião de pais. A Bia já está com 2 e pouquinho, quase fazendo 3, né? Então, as birras é presente constante em qualquer faixa etária. Só muda a fase, né? O seu não faz. O seu com quase 5 não faz. Porque não. Famosas, Não, né? famosas fases aí, só que são diferentes, né? São fases diferentes. E aí a gente sabe que os pequenininhos também estão descobrindo muita coisa e aí eles acabam conseguindo liderar, né? Que é o que está acontecendo aí, ó. Ela tá mandando o pai fazer, ela tá mandando o pai tocar, ela tá mandando a mãe virar a tela para ver ela fazer. Então, é de muita personalidade também isso. Claro que tem o lado das regras, né? As famosas, o que pode, o que não pode, o que negocia, o que não negocia, o que deixa para agora, o que deixa para depois. Porém, também tem o lado da personalidade forte de tomada de decisão. Eu sempre brinco que é mais fácil a gente podar a asa do que a gente pôr. Então, pelo menos a poda é mais fácil de acontecer do que falar, vai, faz, né? Brinca, faz bagunça, né? Tá tudo bem, é saudável. Agora a poda a gente traz com mais força. Mas legal, Raquel, acho que é um tema bacana aí, né, Sá? Com certeza. Vamos pesquisar e vamos trazer, então. Com certeza. Obrigada, viu? Obrigada, meninas. Obrigada a vocês. Um beijo para todas. Beijo. Tchau. Tchau. Ô, Mi,